Queridos, quando se canta um louvor como este, falando em transformação, a gente queria transmitir, comunicar, mostrar que nós temos sido transformados, mas não na medida que Deus quer. E é isso que devemos analisar. Essa série é sobre o livro Curando as Enfermidades da Igreja, do pastor Lécio Dornas, que foi nosso pastor aqui, sênior, no ano de 1988 a 1990. E ele escreve esse livro lá em Salvador, na igreja 2 de julho, no ano de 2007. E vamos então tirar lições daquilo que ele escreveu e fazer aplicação na nossa vida. E quando li o livro não é muito extenso, e você pode em uma hora ler ele totalmente, mas ele vai impactar você, porque você vai sentir, não o que está escrito, mas o que Deus, através dele, nos revela, através dele, nos fala. E ele faz uma comparação da Igreja de Jesus Cristo enferma. Ele fala de enfermidades, trazendo a enfermidade física e fazendo uma analogia das enfermidades espirituais. E a conclusão dele é estarrecedora, porque ele diz que a igreja do Senhor está enferma. E quando a gente começa a analisar, não é a igreja institucional, que pela legislação é necessária, é importante, mas a igreja de Jesus Cristo não depende da igreja institucional. E é isso que a gente precisa compreender. Eu gostaria de poder transmitir, comunicar tudo aquilo que Deus conversou. Sofri muito. Padeci muito. Enfrentei realidades que ali estavam escritas. Como ele fala de uma igreja que é um clube religioso, de uma igreja que está invadida pelo mundanismo, que está repleta de incredulidade, que não vive a igreja que devia ser e deixa de ser uma igreja de Cristo para ser outra instituição que não é de Deus. Queridos, a enfermidade física, quando instala no corpo humano, traz algumas evidências, alguns sinais, alguns sintomas que revelam que alguma coisa não está bem. E começamos então a sentir aquilo que devíamos ser e que não somos. E é isso que a gente precisa compreender. Muitas vezes a gente vem à nossa igreja amada, a gente sente, a gente participa, mas não na medida, mas não na intensidade, mas não na intimidade que devíamos ser como salvos, que devíamos declarar como filhos de Deus. A maior riqueza que um homem pode ter é a salvação. Entretanto, não conseguimos captar, não conseguimos guardar, não conseguimos viver essa riqueza que temos,
e que não damos a atenção que deveríamos dar. Não sentimos, não vivemos, não expressamos, não dizemos aquilo que deveríamos dizer. Vimos às vezes a igreja como um compromisso sem realidade espiritual. Vemos que Deus nos ajuda, vemos que Deus nos ampara, vemos que Deus nos protege, mas mesmo assim, a gente não faz, a gente não diz, a gente não proclama as coisas do Senhor. Queridos, antes de entrar no texto propriamente dito, vamos verificar como Deus chama Moisés. Está lá em Êxodo 10. Ele diz: vem agora, e eu te enviarei a Faraó para tirar o meu povo, para os filhos de Israel do Egito. E qual foi a reação de Moisés? Quem sou eu? Mas a resposta de Deus é imediata: eu serei contigo. E sempre a gente fica duvidando, a gente fica não acreditando como deveríamos crer e viver e sentir essa relação com Deus. E parece que fica muito superficial. É preciso viver, é preciso sentir, é preciso expressar. E essa comparação de enfermidades físicas com a analogia de enfermidades espirituais, no texto do livro do pastor Lécio Dornas, ele vai mais além. Ele fala no subtítulo, uma igreja totalmente cega. Cega de ver as maravilhas do Senhor. Também uma igreja totalmente muda de falar a mensagem da cruz. Uma igreja totalmente muda, totalmente surda de ouvir a voz do Senhor. Uma igreja totalmente paralisada de andar na direção da cruz. Uma igreja totalmente sem tato, sem gosto de sentir a presença do Senhor. E quando Deus fala com Moisés, eu serei contigo. Ele tinha uma missão, como todos nós temos. Eu serei contigo. E isso é que devemos ouvir, sentir, viver. Quando Deus chama Sansão, Ele chama para uma missão, como cada um de nós temos uma missão a cumprir. E lá no versículo 4 do capítulo 14 de Juízes, a mãe e o pai de Sansão começam a discutir com ele: por que você está escolhendo uma mulher da Filisteia, uma mulher que não é do nosso povo? Não havia tantas mulheres aqui nos teus irmãos? Mas Sansão diz: é essa que me agrada. Mas o versículo 4 diz assim: e o pai de Sansão e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Quando recebemos uma missão, quando recebemos uma tarefa a realizar, temos que entender o que Deus está propondo para o nosso coração, para a nossa vida, para nossas atividades. E ele foi contestado.
E ele foi julgado, mas não sabia o pai e a mãe que era vinda do Senhor. Deus fez Sansão se apaixonar por uma inimiga, por uma filisteia. Mas ele tinha uma missão. E Sansão só foi cumprir a sua missão totalmente na sua morte, quando ele pediu ao Senhor perdão dos seus pecados e pediu para dar uma outra oportunidade. Deus tem nos dado muitas oportunidades. E quantas vezes a gente, nas oportunidades nossas, dadas por Deus, nós deixamos para depois. Eu não vou aqui tratar do que o pastor Lécio Dornas tratou, uma igreja totalmente cega. É um estado terminal. Eu quero voltar lá para o início. O outro lado do estado terminal é quando tudo começa. Pequenos deslizes, pequenos erros, pequenos desvios, pequenas brechas, pequenas falhas, pequenas negligências que a própria vida vai nos conduzindo, vai trazendo no dia a dia da nossa vida. E isso faz com que muitas vezes a gente, pela nossa vida e pela nossa própria experiência, vai dizendo: eu vou fazer isso logo depois. Mas esse logo depois nunca acontece. Nós temos que entender o propósito de Deus. Nós temos que compreender aquilo que Deus quer. Irmãos, igreja são pessoas. Igreja é assembleia de salvos. Igreja é intimidade com o Senhor. Igreja é presença do Senhor. Igreja é salvação. Igreja é santificação. E é isso que devemos compreender. É viver com intensidade os momentos e as oportunidades que Deus nos dá. E esse depois acontece com todos nós. Há muitos anos atrás, no ano de 1960 e 61, eu fiz o Seminário Batista do Sul do Brasil, 2 anos. E disse comigo mesmo: como a gente faz? Isso é normal. Eu posso servir a Deus de outra forma. Não preciso ser pastor. Então, fui fazer economia, fui fazer mestrado, fui para a OEA, passei 12 anos fora do Brasil. E a primeira missão foi Guiana, essa que Venezuela quer invadir. E a Guiana tem a sua capital chamada Georgetown. Georgetown é uma cidade 6 metros abaixo do nível do mar. E tem lá uma muralha de pedra. E em cima da muralha, mais ou menos 3,5 metros, 4 metros. E eu me dirigia lá todos os dias para correr ali. E de um lado, quando o mar estava alto, o mar batia com força na muralha. E lá embaixo havia cidade com canais. E as águas pluviais enchiam os canais. E haviam comportas. Quando o mar baixava, abriam-se as comportas para que a água saísse. E eu lembro, agora lá, em Isaías 49:16, que diz assim: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente.
perante mim. E lá em Isaías 60, 18, na parte final, diz assim: e os teus muros chamarás de salvação, e as tuas portas de louvor. Irmãos, temos que entender que Deus conhece as nossas limitações, conhece as nossas dificuldades, conhece as nossas debilidades, mas assim mesmo nos escolheu, assim mesmo nos deu uma missão para realizar. E também lá em Georgetown, o sistema inglês, a direção dos carros é do lado direito e a ultrapassagem é do lado direito, a contramão do lado direito. E agora eu queria traduzir isso, relacionar isso com o título de uma reflexão: o outro lado da contramão. E por que o outro lado da contramão? Porque é o outro lado das enfermidades espirituais terminais que devemos analisar. São as pequenas coisas que nos fazem desviar o caminho. São as pequenas coisas que nos fazem postergar. São as pequenas coisas que nos fazem esquecer, que nos fazem deixar a presença do Senhor. O outro lado da contramão. E quando a gente vinha para o Brasil, meus condicionamentos, as minhas reações, as minhas reflexões eram sempre do outro lado da contramão aqui no Brasil. Porque lá a contramão é do lado direito, aqui a contramão do lado esquerdo. É para lembrar a nossa mentalidade, a nossa natureza. E muitas vezes esses pequenos detalhes nos fazem nos afastar do nosso Deus. O outro lado da contramão. Vamos agora ao texto. O texto de Lucas, que é tão rico, que tão precioso, tão maravilhoso, e que nos fala de uma igreja que tem uma enfermidade espiritual. O texto diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. Nesse tempo, Israel já não falava mais o hebraico, eles falavam o aramaico, mas os rolos das sinagogas eram todos escritos em hebraico. E havia necessidade de pessoas que conhecessem o hebraico e traduzissem para o aramaico para que as pessoas entendessem. Então Jesus era importante quando ele chegava na sinagoga, porque ele podia ler os rolos e passar a informação para aqueles seus ouvintes. No versículo 11 diz assim: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus, a chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Queridos, no reino de Deus, tudo aquilo que acontece, para acontecer, há necessidade da declaração. Se nós formos lá para Romanos 10, 9, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso é um princípio bíblico, porque lá na criação, Deus começa a criação falando: haja luz, haja firmamento. E é isso que a gente tem que compreender.
nós temos que orar. Deus sabe as nossas dificuldades, sim. Deus sabe os nossos planos, sim. Deus sabe as nossas ideias, sim. Mas temos que falar. E é isso que precisamos compreender. O pastor Lécio diz que quando Deus nos dá um sonho, temos que realizá-lo logo, como ele fez com Moisés. Vem agora. Quando Deus nos dá uma ideia, temos que realizar logo. Vem agora. Quando Deus nos dá um projeto, quando Deus nos dá um plano, temos que realizá-lo logo. E é isso, irmãos, que é importante para compreendermos a nossa vida. Pastor Lécio disse, muitas ideias ficaram nos cemitérios porque as pessoas morreram, porque deixaram para depois. Muitos planos ficaram nos cemitérios porque as pessoas morreram e levaram eles para o cemitério. Muitas ideias, muitos projetos. E não podemos deixar para depois. Não podemos, irmãos, compreender ou viver ou sentir, porque não é a igreja como um todo, na forma coletiva, que são os seus resultados. Igreja é você. Igreja, a consequência dos seus atos, parte de você. E quantas vezes a gente deixa de fazer a vontade do Senhor? E nós temos o primeiro ponto que podemos destacar: uma igreja com medo de transformação, de acelerar a transformação. A vida da igreja é transformação contínua e espiritual diário, de transformação espiritual diária. E a igreja tem medo de se entregar nas mãos do Senhor. A igreja tem medo de se envolver no trabalho do Senhor. A igreja tem medo de sentir a presença do Senhor, porque acha que os compromissos vão ser mais fortes. Quando você fizer alguma coisa, é Deus que faz. Quando Deus te der uma ideia, a ideia é do Senhor. A ideia que tem que ser realizada logo, imediatamente. O plano tem que ser dado por Deus, tem que ser realizado logo. O projeto, o que falta, Deus vai completar. O que falta, Deus vai ajudar. Deus vai capacitar. Deus vai realizar. O segundo ponto é uma igreja com o medo do ID, de acelerar o ID. Pessoas ficam na retranca, como disse o pastor Lécio, ficam na defensiva, não querem buscar, não querem se entregar, não querem participar do ID de Jesus, porque acha que os compromissos serão mais fortes do que ele. Mas tudo dependemos do Senhor. Como diz, o medo é o medo se mascara de inteligência, o medo se mascara de discernimento, o medo se mascara de justificativa, de providências, porque tem o receio e não dizem e não sentem que é Deus que faz, que é Deus que realiza, que é Deus que tudo aquilo que Ele dá, Ele está ao nosso lado, como disse com Moisés, eu serei contigo. O segundo ponto, então, é o ID de Jesus. Esse ID de Jesus é importante, porque é com a salvação. Nós, normalmente, ao postergarmos, ao deixarmos para depois,
contamos ou contabilizamos um tempo que não é nosso. Quando Deus dá uma ordem, quando Deus dá uma ideia, quando Deus dá um projeto, esse projeto tem um tempo, mas o tempo não é só seu, o tempo é do próximo, a mensagem é para o próximo, a vida é para o próximo, e não somente de você. E no versículo 12, repetindo, vendo-a, Jesus chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. No versículo 13, ele diz assim: e impondo-lhes as mãos, ela imediatamente endireitou-se e dava glória a Deus. No Antigo Testamento, quando o ofertante oferecia um sacrifício, ele impunha as mãos sobre a cabeça do animal e representava: esse animal é meu, e esse animal vai ser penalizado pelos meus pecados. Mas agora, quando Deus nos fala, quando Deus impõe as mãos, Ele está dizendo: essa mulher é minha serva. E ao impor as mãos agora, não estava transmitindo os pecados, mas estava tirando os pecados daquela mulher e dizendo: esses pecados são meus. Queridos, isso é importante. E ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão. Ele não falou com Jesus, não tinha coragem. O olhar de Jesus teve misericórdia com a mulher, também teve misericórdia com ele. E ele não conseguiu olhar para Jesus. Então, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. O que significava que a sinagoga funcionava todos os dias como a nossa igreja. Todos os dias. Mas o importante não é o que a igreja está fazendo, mas o que você está fazendo em relação a esse todo que a igreja está fazendo. Versículo 15. E disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro um dia sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Com certeza, naquela sinagoga, 18 anos, aquela mulher buscava o Senhor. E não era um espírito imundo de enfermidade que a impedia. Ela ia. Mas, irmãos, a gente tem que pensar naquilo que fazemos, naquilo que realizamos, naquilo que declaramos, naquilo que vivemos, naquilo que demonstramos, naquilo que testemunhamos perante o Senhor. Porque não depende só do próximo, depende daquilo que fazemos, daquilo que oramos, daquilo que buscamos, daquilo que queremos na relação com Deus. O versículo, então, 17. Tendo dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. O outro lado da contramão. Os deslizes, as brechas, as negações, os descuidos, as intempéries a nossa interpretação, tudo isso é contramão.
que nesta noite, ao sairmos daqui, tenhamos não alegria, e foi um culto maravilhoso, mas a responsabilidade de sentir, de estarmos tristes, envergonhados, insatisfeitos, incomodados, porque não estamos servindo ao Senhor como devia, no grau, na qualidade que deveríamos fazer para o Senhor. A salvação é a maior riqueza que temos. No entanto, não temos dado valor a essa riqueza. Não temos dado interpretação a essa riqueza. Não temos dado a devida atenção para essa alegria, a alegria da salvação. Que hoje, ao sairmos daqui, entendamos que é importante ter a presença do Senhor, que é maravilhoso sentir o toque de Deus, o abraço de Deus, a vivência com Deus, e entendamos os nossos erros, as nossas falhas, as nossas brechas, os nossos desvios, os nossos descuidos, e venhamos pedir perdão ao Senhor, e que venhamos a correr rapidamente para sair da contramão e ir para o outro lado da contramão. Que Deus nos abençoe.